qualidade de presidente desta Corte, a difícil tarefa de votar por último num julgamento que ficou marcado desde seu início pelas profundas reflexões de todos que intervieram no debate. Os pronunciamentos dos senhores advogados, do Ministério Público, dos amici curiae e dos diversos cientistas e expertos, assim como os votos magistrais, todos aqui proferidos, fizeram desta Corte um foro de argumentação e de reflexão com eco na coletividade e nas instituições democráticas. Assim, o que posso dizer é que este tribunal encerra mais um julgamento que certamente representará um marco em nossa jurisprudência constitucional. Chamado a se pronunciar sobre um tema tão delicado, o da constitucionalidade das pesquisas científicas com células-troncos embrionárias, um assunto que é ético, jurídico e moralmente conflituoso em qualquer sociedade construída culturalmente com lastro nos valores fundamentais da vida e da dignidade humana, o Supremo Tribunal Federal profere uma decisão que demonstra o seu austero compromisso com a defesa dos direitos fundamentais no Estado democrático de direito. O julgamento desta ADIM, dedicadamente conduzido pelo ministro Carlos Brito, constitui uma eloquente demonstração de que a jurisdição constitucional não pode tergiversar diante de assuntos polêmicos envolvidos pelo debate entre religião e ciência. É em momentos como este que podemos perceber, despidos de qualquer dúvida relevante, que a aparente onipotência ou o caráter contra-majoritário do Tribunal Constitucional em face do legislador democrático não pode configurar subterfúgio para restringir as competências da jurisdição na resolução de questões socialmente relevantes e axiologicamente carregadas de valores fundamentalmente contrapostos. Delimitar o âmbito de proteção do direito fundamental à vida e à dignidade humana e decidir questões relacionadas ao aborto, à eutanásia e à utilização de embriões humanos para fins de pesquisa e terapia são, de fato, tarefas que transcendem os limites do jurídico e envolvem argumentos de moral, política e religião que vêm sendo debatidos há séculos sem que se chegue a um consenso mínimo sobre uma resposta supostamente correta para todos, tal como já demonstrado nos diversos votos aqui proferidos. Apesar dessa constatação, dentro de sua competência de dar a última palavra sobre quais direitos a Constituição protege, as Cortes Constitucionais, quando chamadas a decidir sobre tais controvérsias, têm exercido suas funções com exemplar desenvoltura, sem que isso tenha causado qualquer ruptura do ponto de vista institucional e democrático. Importantes questões nas sociedades contemporâneas têm sido decididas não pelos representantes do povo reunidos no Parlamento, mas pelos tribunais constitucionais. Cito a título exemplificativo a famosa decisão da Suprema Corte norte-americana no caso Roe versus Wade, assim como as decisões do Tribunal Constitucional alemão nos casos sobre aborto. Muito se comentou a respeito do equívoco de um modelo que permite que juízes, influenciados por suas próprias convicções morais e religiosas, deem a última palavra a respeito de grandes questões filosóficas como a de quando começa a vida. Lembro, em contra-argumento, as palavras de Dworkin, que na realidade norte-americana ressaltou o fato de que os Estados Unidos são uma sociedade mais justa do que teriam sido se seus direitos fundamentais, se os seus direitos constitucionais tivessem sido confiados à consciência de instituições majoritárias. Em nossa realidade, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo importantes questões, como a recente afirmação do valor da fidelidade partidária, sem que se possa cogitar de que tais questões teriam sido melhor decididas por instituições majoritárias e que assim teriam maior legitimidade democrática. Certamente, a alternativa da atitude passiva de self-restraint, ou em certos casos de greater restraint, utilizando a expressão de Garcia Denterria, teriam sido mais prejudiciais ou menos benéficas para a nossa democracia. O Supremo Tribunal Federal demonstra com este julgamento que pode sim ser a casa do povo tal qual o Parlamento, um lugar onde os diversos anseios sociais e o pluralismo político, ético e religioso encontram guarida nos debates procedimental e argumentativamente organizados em normas previamente estabelecidas. As audiências públicas nas quais são ouvidos os experts sobre a matéria em debate, a intervenção dos amici curiae com suas contribuições jurídicas socialmente relevantes, assim como a intervenção do Ministério Público como representante de toda a sociedade perante o Tribunal e das advocacias pública e privada na defesa dos seus interesses, fazem desta Corte também um espaço democrático, um espaço aberto à reflexão e à argumentação jurídica e moral, com ampla repercussão na coletividade e nas instituições democráticas. Ressalto neste ponto
que, tal como nos ensina Alexis, o Parlamento representa o cidadão politicamente, o Tribunal Constitucional argumentativamente. Cito nesse sentido a íntegra do raciocínio do filósofo e constitucionalista alemão. Todo poder estatal origina-se do povo. Exige compreender não só o Parlamento, mas também o Tribunal Constitucional como representação do povo. A representação ocorre, de certo, diz Alexis, de modo diferente. O Parlamento representa o cidadão politicamente, o Tribunal argumentativamente. Com isso, deve ser dito que a representação do povo pelo Tribunal tem um caráter mais idealístico do que aquela pelo Parlamento. A vida cotidiana do funcionamento parlamentar oculta o perigo de que maiorias se imponham desconsideradamente, emoções determinem o acontecimento, dinheiro e relações de poder dominem e simplesmente sejam cometidas faltas graves. Um tribunal constitucional que se dirige contra tal não se dirige contra o povo, senão em nome do povo contra seus representantes políticos. Ele não só faz valer negativamente que o processo político, segundo critérios jurídico-humanos e jurídico-fundamentais, fracassou, mas também exige positivamente que os cidadãos aprovem os argumentos do tribunal se eles aceitarem um discurso jurídico-constitucional racional. A representação argumentativa dá certo quando o Tribunal Constitucional é aceito como instância de reflexão do processo político. Isso é o caso quando os argumentos do tribunal encontram eco na coletividade e nas instituições políticas. Conduzem a reflexões e discussões que resultam em convencimentos examinados. Se um processo de reflexão entre coletividade, legislador e Tribunal Constitucional se estabiliza duradouramente, pode ser falado de uma institucionalização que deu certo dos direitos do homem no Estado Constitucional Democrático. Direitos fundamentais e democracia estão reconciliados. O debate democrático produzido no Congresso Nacional por ocasião da votação e aprovação da Lei 11.105, especificamente no seu artigo 5º, não se encerrou naquela casa parlamentar. Renovado por provocação do Ministério Público, o debate sobre a utilização de células-tronco para fins de pesquisa científica reproduziu-se nesta Corte com intensidade ainda maior, com a nota distintiva da racionalidade argumentativa e procedimental própria de uma jurisdição constitucional. Não há como negar, portanto, a legitimidade democrática da decisão que aqui estamos tomando hoje. Feitas essas breves considerações preliminares, passo à estruturação da análise que faço da controvérsia constitucional, após muito refletir sobre o assunto. O voto que profiro parte de uma constatação básica. Temos uma questão específica posta em julgamento, a constitucionalidade da utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa científica. E para decidi-la, não precisamos, a meu ver, adentrar em temáticas relacionadas aos marcos inicial e final da vida humana para fins de proteção jurídica. São questões transcendentais que pairam no imaginário humano desde tempos imemoriais e que nunca foram resolvidas sequer com relativo consenso, como já foi destacado aqui em inúmeros votos. Ciência, religião e filosofia construíram sua própria história em torno de conceitos e concepções sobre o que é a vida, quando ela começa e como ela deve ser protegida. Com todo o desenvolvimento do pensamento e do conhecimento humano, não é possível vislumbrar qualquer resposta racionalmente aceitável de forma universal, seja pela ciência ou pela religião, seja pela filosofia ou pelo imaginário popular. Se podemos tirar alguma lição das múltiplas teorias e concepções e de todo o infindável debate que se produziu sobre temas como o aborto, a eutanásia e as pesquisas com embriões humanos, é que não existem respostas moralmente corretas e universalmente aceitáveis sobre tais questões. Independentemente da concepção que se tenha sobre o termo inicial da vida, não se pode perder de vista, e isso parece ser indubitável diante de qualquer posicionamento que se adote sobre o tema, que em qualquer hipótese há um elemento vital digno de proteção. Muitas vezes passa despercebido nos debates que não é preciso reconhecer em algo um sujeito de direitos para dotar-lhe de proteção jurídica indisponível. Nesse sentido, são elucidativas as lições de Habermas. Nessa controvérsia, diz Habermas, fracassa toda tentativa de alcançar uma descrição ideologicamente neutra e, portanto, sem prejulgamento do status moral da vida humana prematura, que seja aceitável para todos os cidadãos de uma sociedade secular. Um lado descreve o embrião no estágio prematuro de desenvolvimento como um amontoado de células e o confronta com a pessoa do recém-nascido, a quem primeiramente compete a dignidade humana no sentido estritamente moral. O outro lado considera a fertilização do óvulo humano como o início relevante de um processo de desenvolvimento já individualizado e controlado por si próprio. Segundo essa concepção,
Todo exemplar biologicamente determinável da espécie deve ser considerado como uma pessoa potencial e como um portador de direitos fundamentais. Ambos os lados parecem não se dar conta de que algo pode ser considerado como indisponível, ainda que não receba o status de um sujeito de direitos que, nos termos da Constituição, é portador de direitos fundamentais inalienáveis. Indisponível não é apenas aquilo que a dignidade humana tem. Nossa disponibilidade pode ser privada de alguma coisa por bons motivos morais, sem por isso ser intangível no sentido dos direitos fundamentais em vigor, de forma irrestrita e absoluta, que são direitos constitutivos da dignidade humana, conforme o artigo 1º da Constituição, referindo-se à Constituição alemã. Mesmo entre aqueles que consideram que antes do nascimento com vida não há especificamente um sujeito de direitos fundamentais, não é possível negar que na fase pré-natal há um elemento vital digno de proteção. Assim, a questão não está em saber quando, como e de que forma a vida humana tem início ou fim, mas como o Estado deve atuar na proteção desse organismo pré-natal diante das novas tecnologias, cujos resultados o próprio homem não pode prever. Trago à tona as lições de Hans Jonas para afirmar que o Estado deve atuar segundo o princípio da responsabilidade. As novas tecnologias ensejaram uma mudança radical na capacidade do homem de transformar seu próprio mundo e, nessa perspectiva, pôr em risco sua própria existência. E o homem tornou-se objeto da própria técnica. Como assevera Jonas, o Homo Faber aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a refabricar inventivamente o inventor e confeccionador de todo o resto. O Homo Faber ergue-se diante do Homo sapiens. A manipulação genética, um sonho ambicioso do Homo Faber de controlar sua própria evolução, demonstra a necessidade de uma nova ética do agir humano, uma ética de responsabilidade. O princípio responsabilidade, ensina Jonas, contrapõe a tarefa mais modesta que obriga ao temor e ao respeito. Conservar incólume para o homem, na persistente dubiedade de sua liberdade, que nenhuma mudança das circunstâncias poderá suprimir, seu mundo e sua essência contra os abusos de seu poder. Independentemente dos conceitos e concepções religiosas e científicas a respeito do início da vida, é indubitável que existe consenso a respeito da necessidade de que os avanços tecnológicos e científicos, que têm o próprio homem como objeto, sejam regulados pelo Estado com base no princípio responsabilidade. Não se trata de criar obstáculos aos avanços da medicina e da biotecnologia, cujos benefícios para a humanidade são patentes. Os depoimentos de renomados cientistas na audiência pública realizada nessa DIN 3.510, de todo pioneira, como já foi aqui destacado, e a aplicação primeira da previsão constante da Lei 9868, apresentam-nos um futuro promissor em tema de pesquisas com células-tronco originadas de embrião humano. A história nos ensinou que é toda a humanidade que sai perdendo diante de tentativas sempre frustradas de barrar o progresso científico e tecnológico. Nas felizes palavras de Jonas, o que vale a pena reter no caso da ciência e da técnica, em especial depois de sua simbiose, é que se há uma história de êxito, essa é a história de ambas. Um êxito contínuo condicionado por uma lógica interna e, portanto, prometendo seguir assim no futuro. Não creio que se possa dizer o mesmo de nenhum outro esforço humano que se alongue pelo tempo. A utopia do progresso científico, não obstante, deve-se contrapor o princípio de responsabilidade, não como obstáculo ao retrocesso, mas como exigência de uma nova ética para o agir humano, uma ética de responsabilidade proporcional à amplitude do poder do homem e de sua técnica. Essa ética de responsabilidade implica, assim, uma espécie de humildade, não no sentido de pequenez, mas em decorrência da excessiva grandeza do poder do homem. Como assevera Jonas, em vista do potencial quase escatológico dos nossos processos técnicos, o próprio desconhecimento das consequências últimas é motivo para uma contenção responsável. Ao princípio esperança, de Ernst Bloch, portanto, contrapõe-se o princípio responsabilidade, de Hans Jonas. Como tem afirmado em outras ocasiões, com base nas lições do professor Peter Hebele, a Constituição de 88, ao incorporar tanto o princípio responsabilidade como o princípio esperança, permite que a nossa evolução constitucional ocorra entre a ratio e a emoção. O certo é que o ser humano, diante das novas tecnologias, deve atuar de acordo com uma ética de responsabilidade.
Portanto, a questão está em saber se a Lei 11.105 regula as pesquisas científicas com células-tronco embrionárias com a prudência exigida por um tema ético e juridicamente complexo, que envolve diretamente a própria identidade humana. A questão, assim, envolve uma análise segundo parâmetros de proporcionalidade. A Lei 11.105 estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM e seus derivados. Em seu artigo preambular, a própria lei estabelece as diretrizes que constituem o lastro de suas normas, o estímulo e o avanço científico na área da biossegurança e biotecnologia, a proteção à vida e à saúde humana, animal e vegetal, e a observância do princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Em todo o corpo da lei, o artigo 5º é destinado à regulamentação da utilização, para fins de pesquisa, de células tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro. Assim dispõe o referido artigo, o qual constitui em sua integralidade o objeto da presente ação direta de inconstitucionalidade. Eu transcrevo a disposição já multicitada aqui. É possível perceber que a lei, inegavelmente, foi cuidadosa na regulamentação de alguns pontos, ao exigir que as pesquisas sejam realizadas apenas com embriões humanos ditos inviáveis, sempre mediante o consentimento dos genitores e com a aprovação prévia dos projetos por comitês de ética, ficando proibida a comercialização do material biológico utilizado. O que causa perplexidade, pelo menos, é perceber que no Brasil a regulamentação de um tema tão sério, que envolve profundas e infindáveis discussões sobre aspectos éticos nas pesquisas científicas, seja realizada por um e apenas um artigo. É verdade, pode-se contrapor que há uma regulamentação ampla no plano infralegal. A vaguidade da lei deixou a cargo do Poder Executivo a regulamentação do tema, que o fez por meio dos artigos 63 e 67 do Decreto 5591, de novembro de 2005. O referido decreto ainda contém remissões normativas a atos administrativos específicos de órgãos como o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pode-se discutir, então, como já foi discutido aqui em alguns votos, a insuficiência da regulamentação do tema e, por isso, eventual violação ao princípio da proporcionalidade, não como proibição do excesso, mas como proibição da proteção deficiente. A ideia da Untermaß Verbot. Como é sabido, os direitos fundamentais se caracterizam não apenas por seu aspecto subjetivo, mas também por uma feição objetiva que os tornam verdadeiramente mandatos normativos direcionados ao Estado. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais legitima a ideia de que o Estado se obriga não apenas a observar os direitos de qualquer indivíduo em face das investidas do poder público, mas também a garantir os direitos fundamentais contra a agressão propiciada por terceiro. A forma como esse dever será satisfeito constitui muitas vezes tarefa dos órgãos estatais, que dispõem de alguma liberdade de conformação. Não raras vezes a ordem constitucional identifica o dever de proteção e define a forma de sua realização. A jurisprudência da Corte Constitucional Alemã acabou por consolidar entendimento no sentido de que, do significado objetivo dos direitos fundamentais, resulta o dever do Estado, não apenas de se abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, mas também de proteger tais direitos contra a agressão ensejada por atos de terceiros. É fácil ver que a ideia de um dever genérico de proteção fundado nos direitos fundamentais relativiza sobremaneira a separação entre a ordem constitucional e a ordem legal, permitindo que se reconheça uma irradiação dos efeitos desses direitos sobre toda a ordem jurídica. Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção, expressando também um postulado de proteção. Utilizando-se da expressão de Canaris, pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, mas também podem ser traduzidos como proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela. Nos termos da doutrina e com base na jurisprudência da Corte Constitucional Alemã, pode-se estabelecer a seguinte classificação do dever de proteção: um dever de proibição, um dever de segurança, um dever de evitar riscos. Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à observância do dever de proteção ou, em outros termos, se haveria um direito fundamental à proteção.